A gente sabe que o princípio vital, ele é uma transformação do hálito divino, né? E ela se encontra espalhada, né, em todo o universo, né? Mas a gente pode considerar a inteligência sendo também um atributo do princípio vital? Essa é uma questão que eu fiz na pergunta 71 do Livro dos Espíritos. E os espíritos me explicaram que não, porque as plantas vivem porque a gente encontra o princípio vital nelas. Mas elas não pensam. Elas, na verdade, não têm mais do que a vida orgânica. Então a gente consegue perceber que a inteligência e a matéria são independentes. Porque um corpo consegue viver sem a inteligência, mas a inteligência só consegue se manifestar através dos órgãos materiais. Então a gente dá união do espírito para conseguir intelectualizar a matéria já animada pelo princípio vital. Então a gente pode dizer que a inteligência é um atributo do espírito. Exatamente. Miramês explicou muito bem no livro comentado do Livro dos Espíritos. A inteligência, por ser um atributo do espírito, ela está presente na forma mais pura e mais completa na alma desde o seu início. Só que quando a gente encarna em um corpo físico, a gente acaba vivenciando experiências materiais, e essa inteligência passa por um processo de descida, se adaptando às limitações do corpo físico. E através dos aprendizados, dos desenvolvimentos pessoais e da expansão da nossa consciência, a inteligência vai ascendendo. Então ela vai se aproximando de novo da sua forma mais pura e mais completa. E essa faculdade de pensar e de raciocinar que a gente tem hoje, na verdade ela veio da evolução do instinto do animal, que teve antes presente na vida das árvores, como uma presença divina, estabelecendo a harmonia no reino vegetal. E descendo ainda mais, a gente encontra nas pedras, que é a coordenadora das sintonias atômicas. Se a gente observar, a pedra é a combinação perfeita dos elementos atômicos. É uma obra-prima da natureza, onde cada átomo encontra o seu lugar exato. E esse mesmo atributo, só que mais evoluído, que a gente encontra em espíritos que já estão livres dos embaraços terrenos, começa a ser chamado de intuição. Então você está querendo dizer que essa inteligência que a gente possui hoje, né, que é um atributo do espírito, ela já acompanha a gente desde o reino mineral, né? Depois, de alguma forma, ela se transformou quando a gente começou a encarnar no reino vegetal, e depois, quando a gente começou a encarnar no reino animal, essa mesma inteligência ela se transformou em instinto, que quando a gente começou a encarnar como homem, ela virou, esse mesmo instinto ele virou inteligência, né? Virou razão, e que um dia ela vai virar intuição, quando a gente se transformar em seres mais perfeitos, assim, espíritos mais evoluídos, né? A gente pode dizer que é isso, que funciona dessa forma. Isso mesmo. O homem começa a entrar na senda da felicidade, quando esquece o raciocínio, porque nesse nível a gente já vai ter alcançado outro estágio do atributo divino, que é a intuição. A reencarnação serve para despertar certas qualidades do espírito, porque quando a gente está encarnado, as condições se tornam mais favoráveis para a gente desenvolver essas qualidades. E a gente despertando essas qualidades estando na carne, a gente faz com que a matéria se sensibilize, porque ela também precisa passar pela sua ascensão no progresso de todas as coisas que são criadas por Deus. Lembra que nada se perde no universo? Para tudo existe uma razão, nada é desperdiçado, e uma alma encarnada está muito longe de conhecer todos os dons que o espírito possui. Para você ter uma ideia, todos os aparelhos que são descobertos pelos homens e que têm uma grande utilidade na Terra, na verdade não passam de réplicas imperfeitas do mundo espiritual. Tudo que é criado na Terra já existia muito tempo antes no plano espiritual. O corpo físico é um universo em miniatura, e o espírito é um pequeno Deus que se encontra em ascensão, só que com todas as qualidades de perfeição ainda em estado latente. A inteligência não é o espírito, a inteligência é um dos atributos do espírito que se encontra em expansão.